E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, mais sobre a lógica do preço, mais sobre a razão e menos risco na hora de analisar um gráfico. Enquanto, por exemplo, estou dando boas-vindas aqui, já apareceu uma oportunidade para mim, eu já fiz a minha entrada de forma simples, clara, lógica, seguindo aquilo que o gráfico está fazendo. Então você que está chegando aqui, que é novo no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, se inscreva para você acompanhar todas as aulas gratuitas que eu posto aqui. Tá lá, ó, entrada perfeita, eu creio que nada vai mudar esse movimento que o gráfico está fazendo. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, Cadu, eu vou definir o meu operacional assim, 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 assim. A pessoa chega para mim e fala isso. Eu falo, tudo bem, só que operacional, você coloca na cabeça o seguinte, você tem que ter conhecimento, tá lá, ó, entrada perfeita, entrada perfeita. Você tem que ter conhecimento sobre a análise gráfica. A análise gráfica, ela te dá várias vertentes de movimentação. Por exemplo, aqui nesse gráfico, eu vi região de suporte, região de resistência, região de resistência, região de suporte. Dentro daquilo que o gráfico me mostra, eu vou lá e executo o meu conhecimento na análise gráfica dentro do conhecimento que eu tenho do gráfico, dentro daquilo que o gráfico me mostra para eu fazer. Então, não adianta eu falar assim, ó, eu tenho um operacional definido. Eu tenho que ter as técnicas daquilo que a análise gráfica me mostra, ou daquilo que ela me ensina. Aí, dentro do conhecimento que eu tenho do contexto gráfico, da leitura do gráfico, eu vou lá e executo, por exemplo, minha entrada em suporte e resistência. Então, quando estudamos análise gráfica, quando estudamos opções binárias, nós podemos operar suporte e resistência, fazendo a leitura do gráfico, tendo um contexto do gráfico, fazendo essa leitura do contexto do gráfico bem definido para a gente entender o que a gente pode fazer como operação ou não. E isso é muito claro quando nós começamos a estudar. Porque alguém pode falar assim, eu vou trabalhar X questão no gráfico. Tá, e você vai ficar às vezes lá 1 hora, 2 horas na frente do gráfico e não vai acontecer isso que você está procurando. Porque às vezes o gráfico trabalha de várias formas, vários movimentos. E você tem que entender todas essas questões que são complexas para alguns, mas depois que começa a aprender, começa a se tornar mais clara, que pode facilitar você entender o contexto para fazer uma operação, por exemplo, suporte e resistência. Aqui mesmo ó, eu fiz uma operação na resistência do gráfico. Mas você fala assim, professor, mas a resistência não é aqui em cima? Mas aqui também tem uma resistência. Então, conforme você vai aprendendo o contexto do gráfico, fazendo a leitura do gráfico, você vai definindo a sua forma de operar, o seu operacional, seja em M1, seja em M5, seja qual for o tempo gráfico, porque os gráficos são fractais. E você vai vendo que, na verdade, quando você começa a dominar essa leitura do gráfico, esse contexto do gráfico, você começa a dominar o suporte e resistência ou as formas de operar. Você mesmo que é novo no canal, você pode baixar esse e-book aqui, ó, sobre alguns padrões de candle que eu deixo inteiramente grátis para você fazer essa leitura, para você estudar mais, são 36 páginas. Você pode ir no link da descrição do canal, você vai clicar aí no meu Telegram. Qual é o Telegram? Treinamento Hunter, não existe outro, tá? Se você tiver em outro com minha imagem, minha foto, meu nome, não sou eu. Esse é o treinamento, esse é o canal do Telegram. Do canal do YouTube aqui, ó, Treinamento Hunter. Então você vai entrar lá, vai ver aqui, ó, mensagem fixada, vai clicar, tem os links aqui e vai fazer o download. Para você estudar, caso você queira estudar mais sobre essa complexidade dos candles. Ah, professor, quero tirar uma dúvida sobre o treinamento, alguma coisa assim. Você pode ir lá no meu direct, ó, do Instagram, Cadu Rinaldi. Lembrando que eu respondo quem me segue. Aqui você vê resultados dos alunos, aqui você vê o link do treinamento, aqui você vê que ainda está com super desconto. O dia que você chegar aqui e não tiver mais escrito aqui, ó, 60% de desconto, acabou. E aí perdeu a oportunidade de entrar no treinamento por um valor muito baixo, como eu costumo dizer para o pessoal aqui, valor de preço de pão com manteiga por dia.
tá bom? Então vamos seguir nos gráficos. Quando eu fiz essa entrada aqui, a minha entrada foi no contexto daquilo que o gráfico me oferece. Eu trabalhei um suporte e resistência, eu entendo que o suporte e resistência ele é dinâmico e eu tenho que descomplicá-lo. Quando eu faço um suporte e resistência descomplicado, eu consigo transformá-lo em um suporte e resistência dinâmico, onde eu consigo analisar ele dentro de um contexto gráfico. E aí, por isso vem a possibilidade das entradas. Ó, vamos ver um outro par de moeda que está antes, aqui surgiu antes do EURUSD, que é o GBP-USD. Tá vindo aqui embaixo, ó, chegou numa região, olha que interessante, ó, olha onde ele chegou aqui. Ah, Cadu, ele chegou ali só porque ele bateu na linha eu posso entrar? Haha, se fosse assim seria maravilhoso todas as vezes que a gente fosse fazer nossos trades, né? Se fosse só tocar na linha e entrar, seria maravilhoso. Olha que interessante. O gráfico chega aqui nessa região. Está fazendo um candle aqui que não me demonstra interesse em fazer uma compra. Mas eu fiz. Fiz e ele me jogou. Olha onde ele me jogou. Eu vou até fechar aqui, ó, as linhas. Você viu que eu entrei no fechamento aqui do candle. Ele me jogou lá em cima. Agora o que eu tenho que pensar? Ele tem que fazer um candle aqui, um Marubozu, né, com nome japonês, ó, gigante, como ele está fazendo. Ele tem que vir até aqui em cima com esse candle aqui, sem volatilidade, para eu não perder na operação. Interessante que ele fez um padrão de candle aí. Eu acabei de falar do livro, para você aí que está assistindo a aula, acabei de falar desse book que eu deixo para download, ele está fazendo justamente um padrão de candle ali naquela região. A única coisa, né, que até eu apertar o botão, computar a entrada saiu totalmente fora de onde eu queria. Eu entrei no fechamento aqui, ela me jogou aqui em cima, mas não tem problema, estou super bem na operação e tá lá, ó, entrada perfeita. Vocês viram que eu não fiz a minha entrada, ó, olha que interessante, ó. Eu vejo aqui uma região de suporte. Eu vejo aqui uma região de suporte. Você não viu eu em nenhum momento, quando o preço chegou aqui, tocou na linha que poderia estar aqui, eu entrei vendido. Não, eu não fiz isso. Você viu que eu esperei o preço chegar na região, me mostrar um contexto gráfico, eu fiz a leitura do gráfico e aí eu fiz a minha operação suporte e resistência. Então teve gente que entrou operando hoje, não sei quem, mas entrou operando hoje, entrou aqui, ó, nesse suporte aqui, foi rompido, entrou nesse suporte aqui, ó, e foi rompido, entrou nesse suporte aqui e foi rompido, e também, aqui não, né, aqui ele não foi rompido, mas olha só, teve esse suporte aqui, se a pessoa entrou e foi rompido, teve esse suporte que foi rompido, teve esse suporte que foi rompido, e nesse suporte ele fez uma movimentação de correção. Se a pessoa ela não tem paciência ou ela não conhece análise gráfica, ela tem pressa em tudo que ela faz, só porque ela traçou uma linha ali, ela vai entrando e vai fazendo suas compras, porque está numa região de suporte, né? Região de suporte, vamos colocar aqui, ó, suporte, região de suporte é igual a região de demanda, e ela vai comprando. Ou, se o gráfico está em região de resistência, que é a mesma coisa que oferta, ela vai vendendo. Só porque ela vê aqui, ó, só porque ela viu aqui um suporte, só porque ela viu aqui um suporte, só porque ela viu aqui um suporte, ela vai entrando. E o que acontece? Ela vai tomando um loss atrás do outro. Porque não tem conhecimento gráfico, não conhece o contexto do gráfico, não sabe fazer a leitura do gráfico. Em opções binárias, para você operar suporte e resistência, você tem que entender o contexto do gráfico para poder ganhar dinheiro. Se você fala assim, eu opero suporte e resistência, eu chego aqui, traço uma linha na resistência, eu chego aqui, traço uma linha no suporte, bateu, entrou, você está fadado ao fracasso. Isso não é análise gráfica. Isso não tem nada a ver com análise gráfica. Quando você marca uma linha no gráfico, é simplesmente para você ter ideia que ali existe uma região
onde você pode, dentro da leitura do gráfico, dentro de um contexto do gráfico, dentro das técnicas, do conhecimento técnico que a análise gráfica nos traz, ter o conhecimento de como agir naquela região. E não simplesmente chegar lá e apertar um botão. Conseguiu compreender? Vamos para um outro gráfico? Vamos lá. Vamos para outro gráfico, vamos navegar aqui pelos mares. GBP USD foi, Euro USD, vamos ver o CAD. AudiCAD, faz tempo que eu não faço uma operação no AudiCAD. Olha como o AudiCAD está. Bastante paviozinho, está chegando aqui nessa região. Veio aqui, deixou um pavio gigante aqui nessa região. Ó. Então eu começo a analisar o gráfico. Olha como que o gráfico está trabalhando. Olha as situações que o gráfico apresenta para mim. É algo claro? É algo que o gráfico me mostra, assim, dizendo assim, nossa, Cadu, existe uma clareza da movimentação gráfica aqui, que, nossa, eu quero entrar aqui nesse movimento, é tão perfeito, eu quero fazer a minha entrada, mostra clareza? Não, mas eu vou fazer uma entrada aqui. Por quê? Porque eu estou vendo uma possibilidade de compra nessa região aqui. Não tem clareza, não tem nada definido de bom, mas eu vejo aqui uma região ó, com doji aqui, e eu estou achando que eu vou ter que entrar com as minhas outras duas taxas aqui. Porque é muito pavio, muita região, eu ainda creio que ele vai voltar lá na região, mas eu vou garantir uma entrada. Se a volatilidade deixar, é claro, né? Olha só, eu apertei o botão, a loucura que ficou aqui o pavio. Porque na verdade eu queria pegar ele na máxima desse pavio aqui, ó. Onde ele vai encontrar, deixa eu traçar uma linha aqui para você ver, ó. Essa linha aqui, tá vendo? Eu queria pegar ele aqui, eu acabei pegando ele para o meio do caminho. Mas eu acredito que ele vai subir, vai recolher e vai fazer um corpo pequenininho aqui e vai pegar todas as minhas taxas ali por causa da quantidade de pavio. Pronto, ó, tomei um loss de 5. Ó, olha o que eu pensei, que eu falei para vocês, ele viria aqui até a máxima do pavio e recolheria. Foi o que aconteceu. Só que tomei um loss, né? Menos 5, ele não computou, ele computou, eu entrei com 3 taxas, ele computou, eu não entendi agora porque eu só tomei um loss de 5, não entendi, eu tenho que fazer as contas aqui, né? Na verdade eu tomei um loss, eu tomei 2 taxas de loss aqui, foi isso? Eu acho que, já sei, foi um empate, um loss e uma vitória. Aí eu fiquei na defasagem de 5. Compreendeu? Porque foi um loss, um empate e uma vitória. Aconteceu tudo aqui nessa região. Por quê? Dá uma olhada no gráfico. O gráfico tá bom? Não. O gráfico tá bom? Não. Mas pelo menos o que o gráfico ia arrancar de mim aqui, o mercado ia arrancar de mim, eu consegui diminuir bastante a questão da região e não aguardar. Vocês viram o que é uma leitura de contexto? Eu ainda falei para você, ó, o gráfico está muito ruim aqui, mas eu vou arriscar, né? Por causa desses dojis aqui. Mas infelizmente o gráfico não segurou da forma que eu imaginei dentro da minha leitura. Ótimo, tomei um loss ali, o loss foi menor, né? Pela habilidade ali de corrigir o trade. Olha novamente aqui, ó, muito pavio, muita região com pavio. Vamos ver o que o gráfico tem a oferecer para nós aqui. Agora ele sobe aqui, esse candle chega aqui nessa região, fica numa briga, vem aqui para baixo. Eu tenho 2 possibilidades aqui no gráfico. Ou eu vendo aqui, como eu já fiz a venda, ou eu comprava aqui embaixo. Como ele subiu e fechou aqui em cima, já fiz a venda. Então tem gráficos que você vai chegar, você vai ver várias possibilidades, várias. Você vai ver possibilidade de compra, possibilidade de venda, tudo na mesma região. Aí eu sempre falo para você, analise o contexto gráfico, veja o contexto gráfico. Você viu, eu olhei o gráfico e falei assim, esse gráfico não está legal, esse gráfico está ruim, esse gráfico está muito duvidoso, mas eu vou arriscar. Vocês viram? Tomei uma tinta lá. Arriscar no sentido de eu quero testar minha habilidade de conhecimento. Então, faça apenas com clareza, aprenda isso.
Opere com clareza e nitidez do gráfico, razão e lógica. Fora isso, fuja. 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 Principalmente quando o gráfico está com muito pavio como esse aqui. Muito pavio, muito. Isso não significa que o gráfico não está com, ele está com dúvida em tudo que for fazer. Pronto, ó. Entrada perfeita, fiz o que eu tinha que fazer, que era um movimento de venda. Trabalhando o que? Suporte e resistência dentro de um contexto gráfico. Então, você identificar as melhores regiões para você fazer uma venda, as melhores regiões para você fazer uma compra dentro de um contexto gráfico, isso ajuda muito quando você vai operar o suporte e resistência. Como eu falei, o suporte e resistência tem que ser descomplicado. O suporte e resistência, ele tem que ser dinâmico na hora de você fazer as suas operações. Então procure com clareza. Chega numa região como essa, olha aqui, eu vi resistência aqui, eu vi resistência aqui, eu vi resistência aqui, eu vi suporte aqui e eu vi suporte aqui. Deixa para operar quando chegar na região extrema para você ver o que acontece. Eu operei internamente nesse contexto gráfico porque eu tenho habilidade para isso. Tá com muito pavio, olha isso aqui, ó. Muito pavio, tudo quanto é lugar, não opere, tá? Se você não tem habilidade, não opere. Procure entender todo o contexto gráfico. Se você conseguir compreender o contexto gráfico, que nem eu compreendi aqui, você faz a sua entrada. Aqui, por exemplo, esse loss que eu tomei aqui, na verdade, foi porque eu tinha duas opções de compra. Ou eu tinha a opção de compra aqui, nessa região, ou eu tinha a opção de compra nessa região aqui. O que eu fiz? Eu entrei adiantado. Né? Eu entrei aqui, ó, nessa região de compra. Depois o gráfico veio até aqui embaixo, entrei com mais duas taxas. E as taxas saíram dividindo na região. Aí eu tomei um loss aqui, eu tomei um loss nessa taxa aqui. A primeira taxa que eu entrei nessa região eu tomei um loss. Aí eu tomei um gain, eu ganhei um gain aqui. E a do meio ficou no 0 a 0. Por isso que eu tive menos 5 dólares aqui como loss. Ou seja, eu entendi que essa região aqui era melhor. Eu entendi que o gráfico podia fazer um movimento aqui. Mas eu não esperei o máximo do contexto gráfico, da leitura, esperei o gráfico exatamente na melhor região do suporte e resistência ali. A melhor região de suporte ou a melhor região de resistência. É a mesma coisa que aqui, ó. Aqui é a melhor região de suporte. Essa região aqui é muito melhor que essa região aqui, porque o preço está localizado nessa região. Assim como essa resistência aqui em cima, ó, essa resistência é muito melhor que essa resistência aqui. Muito melhor. Por quê? Porque se o preço está localizado aqui nessa região, conforme ele caminha, ele tem mais chances e possibilidades, conforme ele expande, de fazer a sua retração do movimento. Assim como os gráficos caminham como ondas. Então a chance de uma melhor região ali de operar no suporte e resistência dentro do contexto gráfico sempre vai estar de acordo com como ele vai caminhando nesses canais, expandindo e retraindo, É isso que a gente tem que procurar sempre no contexto do gráfico e numa leitura do gráfico. E aí eu acabei tomando esse loss aqui, né? Um loss curto, pequeno, porque foi um loss, um gain e um empate, né? De 5 dólares perto das outras vitórias, como foi aqui no GBP, entrada perfeita, né, seguindo o movimento do pullback da correção, e aqui o movimento de queda, movimento da correção. Para mim tá bom hoje, 3 a 1, altamente lucrativo. Vocês viram que existe um segredo também na binárias, quando você ganha, ganha muito, e quando você perde, perde muito pouco. Isso é um segredo em qualquer área de mercado, pode ser binárias, índices, forex, qualquer mercado que seja, você tem que ter essa habilidade. E os alunos acabam aprendendo isso dentro do contexto gráfico. Por exemplo, olha isso aqui, ó. Esse aqui é o Gilvan. É aluno novo, é aluno que está se esforçando, está se desenvolvendo. Olha, bom dia, professor. Passando para deixar o meu primeiro resultado de hoje. Primeira entrada de R$12, deu um lucro de 10,68, ele vem narrando, né? Depois a segunda entrada foi de 22,68. E aí deu mais um lucro de 20,19, ou seja, meta batida, 2 a 0, meta batida. O aluno entende, ele entende que a assertividade e a consistência está na qualidade e não quantidade de entradas. Aqui, ó, esse aqui é o José.
Tá bem, ó, o José fez como eu aqui, ó, 3-1. Bom dia, mestre, mais um dia positivo. Olha que eu quero que vocês entendam isso, ó. Quando o aluno escreve isso, ó, mais um dia positivo. Tem gente que acha que isso é impossível. Eu tenho alunos aqui, gente, que fecham um mês positivos todos os dias, tá? Como o José disse aqui, ó, mais um dia positivo. Se um dia você tiver um stop, que seja dentro do seu stop. Quando você sabe entender o contexto e sabe operar dentro do gerenciamento, quando você bater stop, vai ser simplesmente um stop. Você vai estar vivíssimo no mercado. Esse aqui é o Ronildo, ó, aluno novo também. Encontrei mais uma excelente oportunidade, resolvi aumentar meu capital, show de bola. Agora eu dormir sossegado, meta mais que batida. R$50 para 119. Olha que maravilha, operando no celular. Tem muita gente que me pergunta, Cadu, dá para operar, dá para estudar no celular? Os alunos estão aí para provar. Olha esse aqui é o David, o conhecido aí do chat de vocês, o David Boladão. Ó. Bom dia, professor Cadu, uma ótima semana de trade para todos nós e tá lá, ó. Análise gráfica é vida, gratidão, David Boladão, pode postar. Uma entrada de $1.700. Ele pode fazer uma entrada dessa aqui e dormir semana inteira, não precisa fazer mais nada. Olha o David, ó, analisando regiões, analisando tendência, fazendo movimentos corretos. Isso é entender o contexto do gráfico, isso é fazer a leitura do gráfico e operar o suporte e resistência de forma técnica. O conhecimento técnico que a análise gráfica te traz te ensina a interpretar o gráfico, te ensina a saber ler o gráfico, e isso faz diferença para você entender qual a melhor região de suporte, a melhor região de resistência para você operar. Isso te ajuda e muito, você não faz ideia. Eu diria que só as pessoas que têm esse conhecimento é que conseguem sobreviver no mercado. Eu ouso em falar isso, porque quem não tem conhecimento em análise gráfica, gente, eu tenho vários alunos aqui que podem testificar isso, que fizeram outros cursos, foram aprender outras técnicas e viram que não se chega a lugar nenhum. Se você não entender o contexto do gráfico, a leitura do gráfico para operar o suporte e resistência, para operar o melhor suporte, para operar a melhor resistência, para operar a melhor região de suporte e resistência, a melhor região de suporte, a melhor região de resistência, se você não fizer isso para aprender a enquadrar os padrões de candle na melhor região, você não sai do lugar. Não sai do lugar. Essa aqui, ó, é a Heloísa, aluna nova, ó, mandando logo cedo. Ó. Bom dia, professor Cadu, passando para lhe desejar uma ótima semana para você e sua família. Que a graça de Deus esteja com você e sua família em nome de Jesus. Então, professor, terminei minha semana passada positiva. Olha aqui, ó. Semana passada, positivo, que foi a primeira semana dela, tá? E começando hoje novamente, ó, já com 3 entradas, 2 vitórias, mantendo um gerenciamento. Final de semana eu não opero, só treino. Obrigado, mestre, professor. Professor, melhor não há. Satisfação é a palavra de ter adquirido o seu curso. Obrigado, Heloísa. E ainda ela escreve lá embaixo, assim, como o senhor diz, tá lá, né? Ela põe um chavão lá embaixo de agradecimento. Tá aí, ó. Heloísa, aluna nova, primeira semana operando já positivo, já começa outra semana operando positivo. E por que isso? Porque entende que existe um contexto gráfico, um contexto de leitura do gráfico, onde você faz uma leitura do gráfico para saber ler o gráfico. Para você saber interpretar o gráfico. Para você entender como operar suporte e resistência. Para você entender como operar o melhor suporte e resistência. Para você compreender qual é a melhor região de suporte, qual é a melhor região de resistência. E como fazer essas operações com menos risco. Então a análise gráfica, ela te ensina tudo isso. Ela te apresenta isso. Acompanhe aqui do canal no YouTube, eu tenho muitas aulas aqui que podem te ajudar a você entender e diminuir os seus riscos nessas leituras. Se você também tem interesse em aprender, você pode vir para o treinamento, que está um preço aí, ó, preço de pão com manteiga, um preço para você acelerar o seu conhecimento e de uma vez por todas a parar de entregar dinheiro para o mercado. Aprender o que você está fazendo, ir com calma, com paciência, sem pressa, conhecimento técnico em tudo que você faz. Isso aqui, gente, não é um oba-oba. Isso aqui precisa de precisão, de técnica, de habilidade. E isso você vai desenvolvendo conforme você vai estudando, conforme você vai se aprimorando,
conforme você vai se capacitando através do conhecimento técnico. E isso vai moldando você e vai mudando a sua forma de operar, até você entender se você está hábil ou não para fazer parte do mercado. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui, não quero me alongar, não quero te atrapalhar. Não saia sem deixar um like, deixa um comentário após o vídeo, faça sua inscrição no canal se você não é inscrito, deixa aquele joinha para ajudar o canal e eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fui!